Fala pessoal, tudo bem? Oi Raquel, boa noite. Nath, tudo bem? Esperar um minutinho só, o pessoal entrar. Essa live vai ficar gravada também depois. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal, a imagem tá bem? E aí Luiz, beleza? Mandem um joinha aí pra ver se tá tudo beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Vou esperar mais um pouquinho. E o Alisson, beleza? Mais um minutinho. A gente já entra já. Vou dar uns recadinhos. Mas aí a gente vai trocando essa ideia aí sobre o nosso livro. Fala, Paulinho. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, não sei se onde vocês estão está quente, mas aqui em Divinópolis está uma amostra grátis lá de baixo do inferno, que está bem quente. Valeu, meu amigo. Espero que você goste da live. Bom, pessoal, já deu um minutinho aqui. Alguns recadinhos, tá? Para deixar claro aqui. A gente vai fazer 3 lives. Uma hoje, a outra amanhã e a outra na quarta. O livro Os Segredos da Mente Milionária, ele tem 17 arquivos da riqueza. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 17, vou fazer 5 hoje, 6 amanhã e 6 depois, tá? Eu vou deixar as lives gravadas. Algumas pessoas me pediram para deixar as lives gravadas, porque elas não vão poder acompanhar, então elas gravadas ficam mais fácil. Outra coisa, depois que eu fizer a live, eu vou deixar aberto um boxzinho para perguntas e eu vou responder essas perguntas na última live, tá? Na quarta-feira. Acho que era só. Beleza? Pessoal, vamos lá. Para quem não conhece o livro Os Segredos da Mente Milionária, é do T. Harv Eker. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li em referente à mentalidade de riqueza, mentalidade sobre dinheiro. E eu acredito que foi um dos pioneiros que abriu minha cabeça referente a esse tipo de pensamento. Teve uma pessoa que comentou no meu... uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Eu não quero estender muito, eu quero fazer no máximo 20, 25 minutos de live. Muito, muito curtinho, muito pouco. Para não estender muito, que a gente sabe que o tempo é corrido. Uma pessoa comentou, referente a investimentos, numa postagem que eu fiz, que dinheiro não é tudo para investimento. E ela tem total razão. A principal coisa que a gente tem que ter em investimento, quando a gente fala em investimento, desenvolvimento financeiro, é a nossa mentalidade. Porque dinheiro, eu acredito muito na conspiração do universo, de pensamentos positivos e pensamentos negativos fazem com que sua vida vá para frente ou não. Então, esse tipo de pensamento, ele atrai as coisas e assim o dinheiro vai aparecendo. E aí, Renato, beleza? Então, as coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida e dessa forma o dinheiro vai vindo também para a nossa vida. A gente vai ficando preparado para administrar o dinheiro. Então, esse livro, ele mostra muito esse caminho, essa mentalidade, essa forma de se desenvolver esse tipo de pensamento. Que, infelizmente, a gente não tem esse tipo de trabalho, seja em casa, seja na maioria das pessoas, né, que eu falo, em casa e até mesmo na escola. Que isso, infelizmente, a gente não tem esse tipo de trabalho em escola nenhuma no Brasil. A gente deveria de ter uma matéria falando sobre finanças, a parte de mentalidade sobre finanças, porque as pessoas não entendem o que é dinheiro, como trabalhar o dinheiro. Então, basicamente é isso. Uma coisa que esse livro é um livro que eu indico para todo mundo. Todo mundo que me pergunta algum livro para ler, eu vou sempre falar esse livro. Existem outros, claro que existem outros, mas para mim esse livro é o melhor. Bom, a primeira regra, eu fiz um monte de anotação nos livros aqui, mas são coisas mais simples, tá, gente? O primeiro arquivo da riqueza, ele fala que as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre, quando eu falar pobre, é de mentalidade pobre, não é pobre financeiramente. A mentalidade pobre.
E as pessoas pobres dizem, na minha vida as coisas acontecem. Aquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é mais ou menos isso aí. O que acontece? Quando a gente pega as rédeas... Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Quando a gente toma as rédeas da nossa vida, quando a gente faz com que as coisas que aconteçam na nossa vida sejam de total responsabilidade nossa, a gente tem um controle maior de tudo aquilo que a gente faz. E existe um grande problema nas coisas que, quando a gente deixa a vida nos levar, ela faz com que a gente comece a se vitimizar. Então a gente começa a procurar desculpa para tudo e sempre tem algum culpado, que não é a gente. Então, eu sou pobre porque eu não tenho condição de fazer uma faculdade, um exemplo. Então a gente começa a criar barreiras na nossa cabeça, as famosas crenças limitantes, aonde começa a bloquear a forma da gente desenvolver. Então tudo aquilo ali vai ser culpa externa, não é nada culpa nossa. E esse é o grande problema das pessoas. Então assim, a gente crê que o externo, que é o nosso meio que a gente vive, que molda os nossos pensamentos. Mas é muito pelo contrário. É daqui de dentro para fora. Então esse pensamento de que a vida vai me levar, a vida vai te levar para onde ela quiser. Não é para onde você quer. Tem uma passagem no livro Alice, País das Maravilhas, que ela pergunta para o coelho: Coelho, para onde a gente deve ir? Aí o coelho responde: mas para onde você quer ir? Aí ela fala: eu não sei. Ele responde: então qualquer caminho que você for é o que vai ser. É o famoso deixar a vida me levar. Então se a gente não tiver justamente isso aí, Paulinho, se a gente não tiver mindset fixo, se a gente não tiver um norte onde a gente tem de ir, e Cláudio, beleza? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que saber o que a gente quer, definir um norte pra gente e saber que as coisas que acontecem nas nossas vidas é responsabilidade nossa, tá? É responsabilidade nossa. Aí aqui fala das partes de vitimismo. Então as partes de vitimismo são 3 pistas que a gente pode levar em consideração aqui. A culpa é dos outros, sempre é a culpa dos outros, a culpa nunca vai ser nossa, da vítima, a pessoa que se diz vítima, né? Sempre há uma justificativa, então sempre você vai estar criando uma justificativa na sua cabeça para você dar aquela resposta para a pessoa e assim você ter uma autossatisfação, vamos dizer assim, e viver se queixando. Você já ficou do lado de uma pessoa que queixa o dia inteiro? Uma vez eu estava do lado de uma pessoa assim, eu não lembro aonde que eu estava, e a pessoa estava reclamando, ela só reclamava, mas aquilo estava uma energia tão negativa que estava horrível, sabe? Então assim, a pessoa se queixa e fica nessa. Oi Bruno, tudo bem? Boa noite. Então é isso aí. Aí que tem no final de cada capítulo, de cada arquivo, o autor faz uma declaração, que a gente tem que fazer essa declaração alto pra gente ir memorizando isso. Aí a declaração desse aqui eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Ou seja, a gente não pode depender de ninguém de fora para criar as nossas coisas. Seja financeiramente, seja qualquer coisa que a gente tenha na nossa vida, nós que temos que tomar a rédea. Nós temos que ser os capitães da nossa vida, do nosso barco. Então, basicamente é isso. O segundo arquivo da riqueza. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram para não perder. Então, vamos lá. A mentalidade pobre, vamos dizer assim, ela acredita muito no conforto. Vou te dar um exemplo de conforto na parte de finanças. Isso aqui é a coisa mais confortável do que renda fixa. Não estou falando que é ruim. Estou falando que é confortável. A renda fixa e principalmente a poupança. Por quê? Você vai colocar o seu dinheiro lá. No final de X período de tempo, você vai ter o seu dinheiro mais uma rentabilidade que já foi calculada. Então você não tem preocupação nenhuma na sua cabeça. É um ótimo investimento. Eu sempre falo para montagem de reserva de emergência, criação
de uma reserva financeira, faz um tesouro direto, pega um CDB de liquidez diária, uma coisa muito sólida, segura. Só que a gente tem essa questão. O conforto, não só financeiramente, mas o conforto da nossa vida, ele faz mal. Que quando a gente fica confortável demais, a gente não anda, a gente não desenvolve. Não sei se vocês já repararam alguma coisa em relação ao trabalho, por exemplo. A gente está trabalhando, nós estamos trabalhando e nosso trabalho não evolui. Porque a gente já chegou num ponto que a gente não consegue sobressair. A gente não consegue desenvolver mais. Mas é aqui, na nossa cabeça. Pensamento de dono, pensamento de desenvolver as coisas, de aprender coisas novas. E aqui ele fala muito na questão de trabalhar na defensiva, trabalhar no conforto. Então, essa parte aqui, quando você entra na parte de ações, por exemplo, que é um pouco mais arriscado, é arriscado, mas é arriscado também você não julgar esse jogo. Por quê? Porque se você está perdendo grande oportunidade de ganhar dinheiro, de desenvolver sua carteira. Mas só que você precisa de ter conhecimento, você precisa de ter paciência, tranquilidade para desenvolver essas suas carteiras. Mas de forma alguma a gente pode ficar confortável. A gente sempre tem que estar atento, ligado às situações, para que a gente sempre ganhe. E não ficar no 0 a 0. E pessoas de pensamento pobre, vamos dizer assim, elas pensam, não, no final do mês, se o dinheiro der para pagar minhas contas, está ótimo. Então, assim, muitas pessoas pensam nisso. Se no final do mês der para pagar minhas contas, está ótimo, não tem problema não. Tá bom, pensar pequeno desse jeito, tá bom demais. E a declaração aqui, a minha meta é ficar milionário e mais ainda. É a minha meta. A minha meta é ficar milionário. Mas a minha meta mesmo é ficar rico. Porque milionário é quem tem R$1 milhão. Rico, na minha opinião, é quem tem tempo para fazer o que quiser e não precisar depender de trabalho externo, ficar trabalhando para outras pessoas. A minha intenção, e eu acredito que a maioria das pessoas, seja ficar rico. Porque milionário é muito simples. Um modo de falar, tá, gente? O arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. E as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser pobres. Agora, nisso aqui, entra uma questão de quê? Entra uma questão de crenças limitantes. Quem aí já viu, assistiu novela há um tempo atrás, que sempre o cara ruim da novela era o cara mais rico que tinha? Que era o chefe de todas, o chefe de toda a empresa, era o cara que matava fulana. E o bonzinho era sempre o mais pobre, o favelado, que não tinha dinheiro. Mentalidade. Isso é uma coisa que está enraizado na nossa cabeça, na nossa mentalidade. São as nossas crenças limitantes. E o que isso acontece? Quando a gente tem isso na nossa cabeça, isso bloqueia a gente desenvolver financeiramente, a gente desenvolver alguma coisa que a gente deseja. Então, as nossas crenças limitantes são coisas que aconteceu no passado, coisas que a nossa família disse pra gente no passado, os nossos pais, a nossa família em geral, amigos. Então, aquele padrão de que a pessoa que é rica, ela é ruim, ela é má, ela conseguiu o dinheiro dela de forma ilícita. Por quê? Isso são coisas que foram passadas com o tempo, novela, histórias de antigamente que o povo citava. Então isso vai criando essas crenças limitantes e na nossa cabeça, inconscientemente, a gente vai criando. Nossa, o dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim. Então isso fica na sua cabeça e você não consegue desenvolver porque o dinheiro é ruim para você. Por mais que você queira ser rico, o dinheiro é ruim para você. Então, o universo ele vai conspirar, nesse livro ele fala muito de universo. O universo ele vai conspirar para que o dinheiro não chegue até você. Primeiro, você não gosta do dinheiro, por mais que você pense nele. Segundo, você não está preparado para ter o dinheiro, por mais que você pense nele. Então, esse tipo de pensamento, esse mindset que a gente tem que desenvolver, essas crenças limitantes, ele é primordial para qualquer
criação de investimento, criação de riqueza, criação de patrimônio. Vocês estão entendendo que isso vai muito além de ter propriamente dito o dinheiro em carteira, o dinheiro em mãos? Vai muito além do que isso. É muito mais psicológico, é muito mais mental do que financeiro. Você ter R$1.000 investido num CDB, numa poupança não, esquece, vou falar em poupança mais não. Um CDB, um Tesouro Selic, R$1.000 em ações, que seja, que você nunca leu nada de ações, mas você já está com alguma coisa ali. Você já está com a pele em jogo, skin in the game. Então você já está jogando o jogo, você está desenvolvendo. Então quando você tem esse tipo de atitude, isso vai desenvolvendo. O universo vai te trazendo coisas boas. E seus pensamentos positivos vão te trazendo coisas boas e assim você vai desenvolvendo. Bom, vamos lá. A declaração aqui do final, eu me comprometo a ser rico. Então é o pensamento de riqueza, o pensamento em ser rico, um pensamento em ter dinheiro, pensamento em não ter medo do dinheiro. A gente não pode ter medo do dinheiro. Tá? Vamos lá. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Tem um princípio de riqueza aqui que eu achei interessante. Eu vou ler ele para vocês. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Ou seja, você só vai receber aquilo que você tiver disposto a agregar ao mercado. O que é o mercado? É o seu trabalho em si. É aquilo que se oferece para as outras pessoas. Então, quando você pensa pequeno, você faz o trabalho para você. Você faz o trabalho para você receber o dinheiro no final do mês, pagar suas contas e mês que vem você vai continuar de novo. É a famosa rodinha de rato. Sabe aquelas rodinhas de rato? O ratinho fica girando aqui, que ele nunca sai do lugar, ele fica girando, girando, girando. Então, a gente entra num círculo, a gente entra não num ciclo. Pode ser um ciclo, né? Porque ele tem pontos iguais, ele retorna. Então a gente entra num ciclo, a gente não consegue sair dele. Então a gente vai rodando, 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 rodando. E não sai, não vai para frente. Lembre-se, movimentar nem sempre é ir para frente, tá? A gente precisa de um desenvolvimento maior disso aí. Então, quando a gente pensa pequeno, a gente pensa em fazer pra gente. Nós somos o centro da atenção da nossa vida. A gente não faz nada para o outro. A gente não desenvolve nada para o outro. Então, qual que é a grande sacada da internet? Não é ficar vendo stories de famoso. Tem coisa de gente que gosta. É diversão? Tudo bem. A grande sacada da internet é que a gente consegue atender milhares de pessoas ao mesmo tempo e sem sair do lugar. Vocês estão entendendo isso? Eu, por exemplo, já entrou aqui na live umas 15, 20 pessoas. Isso tem 20 minutos, já está quase passando já. Isso tem 20 minutos. 15, eu tenho no meu Instagram 1.100 pessoas. Quando é que eu consigo fazer uma palestra para 1.000 pessoas na minha cidade, por exemplo? Não dá. E quando a gente pensa grande, quando a gente quer alcançar coisas maiores, a gente tem que estar disposto a ajudar mais pessoas. Esse conteúdo que eu faço aqui é um conteúdo que eu adoro. Eu sou apaixonado com finanças, eu sou apaixonado com mindset, eu sou engenheiro mecânico. Tem quase nada a ver, fora a matemática, né? Mas eu adoro, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de informar as pessoas, eu gosto de estar bem informado. Isso para mim me dá satisfação. Me traz satisfação estar aqui com as pessoas, ensinando aquilo que eu acho que é uma coisa muito boa. Que eu acredito que seja uma coisa muito boa. Então isso eu tenho enraizado comigo. Eu tenho um pensamento de crescer, de ajudar mais gente, desenvolver mais gente. Para que todo mundo possa ter o mesmo pensamento que eu, que outras pessoas que são muito bem-sucedidas têm, que alcançaram o que desejavam na vida. Eu tô
ainda muito longe dos meus objetivos, mas eu estou no caminho, eu tenho o meu norte. Então eu penso grande. E isso que eu quero passar para todo mundo, para essas 1.170 pessoas que estão no meu Instagram, ou o que for, as pessoas que eu consegui atingir aqui dentro. Então esse é meu pensamento grande, e é o que eu desejo para todo mundo. Aqui ele fala, na declaração final, ele fala: eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Então, gente, é o que eu quero. É o que todo mundo deveria fazer. Você está lá na sua empresa, você não vai ajudar 500 pessoas na sua empresa, mas o seu ciclo empresarial, o que você faz, faça bem feito. Pense grande, que amanhã pode surgir uma oportunidade dentro da sua própria empresa de você crescer. Que isso é o legal. Isso é pensar grande. E daquilo ali você vai escalando, você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então é isso que eu desejo para todo mundo. Deixa eu beber uma água aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidade. E as pessoas pobres focalizam obstáculos. É o famoso copo meio cheio e o copo meio vazio. Então a gente tem situações que está naquela gangorra, né? Ou está muito lá em cima ou está muito aqui embaixo. Mas você pode reparar, a maioria das pessoas de mentalidade pobre, elas já chegam com 20 pedras na mão para solucionar, para piorar um problema. Então, quando a gente quer desenvolver, quando a gente quer ir além, a gente tem que entender que vão surgir obstáculos no nosso caminho, vão surgir problemas no nosso caminho, mas a gente tem que identificar que aquilo ali é um ponto de passagem para a gente desenvolver a nossa vida, a nossa mentalidade, e assim a gente conquistar as nossas coisas. O Caio Carneiro fala muito disso. O fracasso não é o final. O fracasso é um ponto de passagem até o sucesso. Então, se a gente identifica por que a maioria das pessoas não empreendem? Por quê? Porque empreender é extremamente arriscado. E as pessoas têm medo de falhar. Então, quando a gente tem medo de falhar, a gente não anda. A gente fica parado, a gente fica confortável. Foi aquilo que estava no início aqui, no segundo e no terceiro arquivo. A gente fica confortável. Então, o que acontece? Quando a gente fica confortável, a gente não desenvolve. A gente não vai para frente. Então, se a gente começar a enxergar problema em tudo que aparece, obstáculo nos problemas, a gente não vai desenvolver. Se a gente começa a enxergar oportunidades, para vocês, o que é um empreendedor? Um empreendedor é uma pessoa que soluciona o seu problema. É o seu problema. Porque ninguém vai resolver o seu problema, mas o empreendedor vai. O Flávio Augusto, por exemplo, Flávio Augusto do Geração de Valor, que é o dono da WhatsApp. Qual que é? Ele é empreendedor de várias coisas, mas o que ele resolve? Qual que é o problema que ele resolve? O problema que ele resolveu é porque no sistema brasileiro de educação, nas escolas, não tem uma educação de qualidade em inglês. Então o que ele pensou? Poxa, vou criar um curso de inglês. Mas o que ele viu? Opa, peraí, mas o nicho ele já está saturado, já tem muita gente fazendo aula de inglês. Só que a aula de inglês, por exemplo, você vai pegar não vou citar nome de escolas aí, que eu já até fiz, mas tem escola que eu com 30 anos que não sei falar inglês, por exemplo, vou entrar com a turma de criança de 10 anos. Então ele reparou que as pessoas mais velhas tinham necessidade de falar inglês, mas que elas não faziam muito porque quando você entrava num curso de inglês, você ia fazer aula com criança de 6, 7 anos. Então aí que é o complicado. Então o que foi a sacada do Flávio? Ele foi e falou assim, vou criar um curso de inglês, mas vou criar um curso de inglês para adulto e rápido. Porque adulto, ele quer aprender inglês rápido, ele não quer ficar 10 anos na escola de inglês igual os outros ficam.
Porque tem gente que tem escola aí que você fica 3, 6, 7, 8 anos de inglês e não sabe falar nada. Você aprende the books and the table e verbo to be. Pronto. É isso. Então, ele enxergou um problema e ele deu um passo além desse problema para te entregar uma solução. Então, empreender é isso. Empreender, o pensamento de empreender, pensar alto, desenvolver um trabalho, é isso. Basicamente isso. Entendeu, pessoal? Então, por hoje é só. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Quero que vocês, se tiverem perguntas, podem mandar as perguntas. A live vai ficar salva. E todas essas perguntas que vocês fizerem, eu vou responder elas na quarta-feira, na última live. Então, hoje eu fiz 5 arquivos. Amanhã a gente vai fazer 6 arquivos. E na quarta a gente faz mais 6. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando as perguntas de vocês. E até amanhã às 8h15 novamente. Beleza? Um abraço, boa noite e bom descanso. Tchau, tchau.